Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. O vídeo de hoje é uma homenagem ao William Friedkin, um dos maiores diretores do seu tempo, responsável por obras brilhantes que a gente vai conversar aqui hoje. Tá aqui a sua autobiografia, que foi um prazer ter lido há um tempo atrás. É realmente um diretor que eu amei investigar suas obras, ir a fundo mesmo, entender como ele pensava o cinema, como ele alcançou as cenas que ele alcançou, tanto com O Exorcista, mas também com French Connection, onde nós temos a maior cena e a melhor cena de perseguição de todos os tempos. É um diretor muito polêmico, mas vale muito a pena realmente investigar suas obras, aprender com ele, porque o cara sabia o que ele estava fazendo. Era um mestre do cinema, foi um diretor que realmente alcançou um patamar espetacular, ganhou o Oscar, superando Stanley Kubrick, inclusive, e tem histórias muito boas aqui, inclusive quem quiser ler, o livro se chama The Friedkin Connection, não sei se já tem alguma tradução em português, mas é uma baita leitura para entender. É um diretor que fala sobre cinema de uma forma muito prática, até mesmo pragmática, que faz a gente refletir, né, que muitas vezes para alcançar as cenas que nós tanto amamos dentro dos filmes é muito menos teoria e muito mais prática, muito mais uma energia que você coloca ali, realmente uma perseverança, uma resiliência para alcançar. Nós que gostamos da teoria, analisamos uma outra coisa, né? O resultado da obra, mas para chegar naquele resultado é muita mão na massa mesmo e o entendimento que o Friedkin foi conseguindo. No vídeo de hoje vocês vão ter aqui 5 das suas obras, das várias que ele fez, que eu considero ser as suas obras mais impactantes, importantes, que são, é claro, uma ótima porta de entrada para conhecer aí a filmografia do diretor ao longo dessa homenagem aqui que eu preparei para ele. O filme mais famoso do William Friedkin, disparado, é O Exorcista. Foi um filme revolucionário para a época, revolucionou o gênero do terror, é considerado por muitos como o melhor filme de terror de todos os tempos. Foi uma produção extremamente caótica, demorou muito tempo para ficar pronta e é realmente uma obra-prima do cinema e do gênero do terror. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre toda essa produção e sobre O Exorcista em si. Para quem quiser, é só clicar no link aqui em cima. Mas esse foi um filme que realmente colocou William Friedkin como um diretor que conseguia extrair daquele gênero coisas muito corajosas, né? Cenas extremamente impactantes e ao mesmo tempo com uma direção muito habilidosa. É um filme que é um slow burn de toda aquela questão, né? Você está vendo o filme do Exorcista, então naturalmente o que você mais espera é o momento do exorcismo em si, mas o diretor ele constrói etapa a etapa, vai trazendo uma profundidade para os personagens e traz momentos de choque, momentos de pavor que são muito impactantes, né? Vocês conseguem inclusive assistir ao filme na Amazon Prime, mas eu considero que O Exorcista não necessariamente é a melhor obra do Friedkin, mas é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, está ali num top 3, digamos assim, que eu criaria na minha cabeça, sem saber elencar a ordem exata, mas colocando com certeza O Iluminado, colocando O Bebê de Rosemary e O Exorcista. Acho que são os filmes que alcançaram um patamar muito interessante, porque são obras de terror muito bem executadas e que foram realmente para o grande público, não ficaram ali no nicho do terror, né, com pessoas que já amam terror. Então elas conseguiram alcançar um patamar muito maior. E O Exorcista é o maior de todos esses filmes, é um filme que realmente vale a pena conhecer mais da produção, tem várias histórias, várias teorias da conspiração por trás, mas o grande lance do William Friedkin é que ele começou a sua carreira no documentário, ele fez documentários muito relevantes, inclusive defendendo a vida de um homem que estava sendo acusado ali à morte e realmente buscando ao longo dos seus documentários criar histórias relevantes. E é um diretor que você consegue ver ali que ele tinha realmente uma força de vontade para conseguir fazer as histórias acontecerem, uma estamina muito maior do que o normal, e justamente por isso ele conseguiu fazer filmes como Exorcista, que demoraram mais de 2 anos para realmente serem gravados, para ele realmente ter aquilo que ele precisava. E essa característica do documentário é algo que ele consegue trazer para todas as suas obras, não necessariamente no estilo com que ele só filma, mas também com esse desejo que ele tem de explorar as narrativas de cada um dos seus personagens. Quando a gente pensa em todos os filmes de terror que beberam da fonte de O Exorcista, é difícil você achar algum que teve tanta profundidade no desenvolvimento daquelas pessoas, no desenvolvimento daquelas cenas, na construção
execução de tudo aquilo, como William Friedkin fez com O Exorcista. Realmente uma obra-prima do cinema e vale muito a pena vocês assistirem. Acho que é a principal porta de entrada para conhecer o trabalho do William Friedkin. É o filme que ele mais vai ser lembrado ao longo de toda a sua vida, mesmo não sendo o filme que lhe rendeu o Oscar. E aí a gente pode começar a falar da Operação França, que foi o filme que lhe rendeu o Oscar e também, é claro, deu a ele todo esse aval que ele teve para fazer O Exorcista. Porque não é comum demorar tanto tempo para se produzir uma obra, mas como ele tinha vencido o Oscar com Operação França, ele realmente pôde fazer O Exorcista da forma que desejava, como imaginava. Em Operação França nós temos um filme policial, onde a gente acompanha dois detetives de Nova York, e é um filme fenomenal em vários dos seus aspectos. É um filme que também busca esse olhar diferente para as obras, tentando entender de uma forma um pouco mais documental o que é aquele trabalho. Então, apesar de ser um filme muito lembrado pela sua cena de perseguição, uma das coisas mais interessantes nesse filme, que é o meu favorito desse diretor, é o tempo que esses detetives passam esperando, o tempo que eles vão fazendo outras coisas que não as cenas de ação. E também, ao mesmo tempo, como essa cidade, esse caos que eles estão tentando, de certa forma, finalizar, acaba dominando essas pessoas, tomando conta até mesmo das suas personalidades. Então, para baterem de frente com aquilo que eles estão tentando, de certa forma, exterminar, eles viram um pouco daquilo. E o mais interessante de tudo dentro desse filme é que nós não estamos falando de investigações casuais ali da cidade de Nova York, mas sim de realmente uma grande operação, de uma vibe assim que se constrói realmente de espionagem e coisas do tipo. Então é um filme muito gostoso de se assistir, extremamente caótico, mas muito gostoso para quem gosta de filmes desse tipo, filmes de gênero policial. É realmente uma obra-prima, os atores estão fantásticos e você consegue sentir essa eletricidade que o diretor tinha na sua forma de filmar. Na cena de perseguição, nós temos realmente ali um acontecimento do ponto de vista de direção, como eles conseguiram alcançar aquela cena, pegando toda aquela decupagem, com toda aquela agressividade da perseguição, é um feito, é uma coisa realmente impecável para todo mundo que ama cinema, quer fazer cinema, tem que pegar essa cena e estudar, porque é impressionante mesmo. O William Friedkin, ele foi conhecido ao longo de toda a sua carreira por levar as coisas até o limite. Ele sempre foi ali até o limite para conseguir alcançar resultados que realmente são impensáveis se você não vai até o ponto que ele estava disposto a ir. Não só ele, como também todos os seus colaboradores e as pessoas que topavam trabalhar com ele. Então, esse limite, essa linha tênue entre o alcançar uma coisa brilhante e exterminar a si próprio, é uma coisa que a gente consegue sentir assistindo aos seus filmes e principalmente Operação França, que tem também uma conclusão que eu considero brilhante. Então, é um baita filme para vocês assistirem. Esse filme rendeu o Oscar de melhor direção para ele. Então, foi um filme aí que catapultou a carreira e até mesmo o posicionamento do William Friedkin como diretor ao longo do tempo. Operação França vocês inclusive conseguem assistir na Star Plus. Assistam, façam esse favor para vocês se vocês não conhecerem ainda, porque é um filmaço. Mas não só de grandes sucessos vive um diretor, e com o Comboio do Medo, William Friedkin teve uma espécie de início do fim desse prestígio todo que ele tinha alcançado. Isso porque com o Comboio do Medo, ele estava preparado para fazer o seu projeto mais megalomaníaco, o seu projeto mais ousado, mais complexo de se construir. Tudo deu errado, de certa forma. Ele não conseguiu o elenco que ele queria, e para todo mundo que gosta de cinema, a gente sabe que quando você não consegue fazer o casting exato, as coisas realmente podem acabar. Tem várias histórias de diretores trocando os protagonistas do filme depois de já terem começado a gravar, porque não daria certo ali e realmente isso destruiria o filme. No caso de Comboio do Medo, assistindo as entrevistas, lendo a sua biografia, ele conta as histórias, né, de como atores que ele realmente desejava não podiam participar. Então ele acabou fazendo todo um casting ali desses personagens. É um filme que depende de alguns personagens, são protagonistas múltiplos, digamos assim, dentro dessa trajetória da obra, e a coisa não deu certo. É um filme que, para todo mundo que gosta muito de cinema, existem algumas cenas ali que elas são brilhantes. A cena do caminhão ultrapassando a ponte é de uma maestria de direção impactante. É uma coisa assim realmente de outro mundo, coisas que só o William Friedkin era capaz de fazer. Eu acho que realmente é um diretor para se estudar. Mas o filme ele não funcionou e não teve o efeito que deveria ter tido,
e acabou. Ele mesmo fala que depois desse filme as portas se fecharam em Hollywood, ele não tinha o mesmo aval de antes, porque ele estava se sentindo como uma espécie de Deus, ele podia fazer qualquer filme, qualquer projeto que ele queria, até o momento em que ele fez o Comboio do Medo. Então, se em 73 ele fez O Exorcista e alcançou ali um patamar absurdo, já depois de ter feito em 71 a Operação França, em 77 as coisas já mudaram bastante para ele. E aí, realmente, ele teve que começar a se virar um pouco mais. Ele desceu ali do Olimpo, digamos assim, em relação aos estúdios, o que é uma pena, porque ele realmente fez aqui, na minha opinião, um filme excelente. Eu particularmente gosto muito de O Comboio do Medo. Entendo que o filme não funciona da forma com que o diretor mesmo almejava, o público também pode se distanciar um pouco, mas particularmente eu gosto muito para onde o filme vai no final. Acho que vai realmente para um direcionamento assim que é mais experimental do ponto de vista ali do que o William Friedkin gosta de fazer, e eu particularmente curto muito isso. Então eu acho que é um filmaço. Comboio do Medo vocês vão ter que procurar um pouco mais, no momento não está disponível em nenhum streaming. Só que o fato das coisas não ficarem mais tranquilas, mais fáceis na carreira do William Friedkin, não fizeram com que ele começasse a fazer escolhas fáceis. É um diretor que realmente escolheu projetos muito desafiadores ao longo de toda a sua carreira, justamente por ele ter esse desejo, essa curiosidade no ser humano, esse desejo realmente investigativo. E ele foi fazer um filme que era completamente diferente do que ele tinha feito nessas outras obras que eu trouxe aqui para vocês. O William Friedkin dirigiu o filme Cruising, com Al Pacino no papel principal. O Al Pacino faz um policial que se infiltra dentro de uma comunidade gay que é sadomasoquista e que está sofrendo com ataques de um serial killer. Então ele começa a se infiltrar nesse mundo para tentar encontrar o assassino. Só que dentro disso tudo, a psique desse personagem ela vai se perdendo, ele vai para outros lugares. E é o Al Pacino e o William Friedkin juntos dentro de um cenário de sadomasoquismo, muito couro e muita violência e muita intensidade. Imagina essa combinação, né, de Al Pacino e Friedkin juntos. É realmente eletrizante, é um filme muito, muito, muito bom, é um filme que particularmente eu gostei muito de assistir e foi muito corajoso, né? Até hoje seria um filme corajoso pela sua temática, pelo esquema todo que o filme é desenvolvido, pela coragem que o diretor tem ali do que ele se propõe a fazer. Também é um filme muito complexo, que pode levantar vários debates e tudo mais, discordâncias, mas do ponto de vista do que esse diretor alcança quando se propõe a contar uma história, o cara realmente é insuperável nesses limites que ele gosta de sempre quebrar. Se vocês quiserem assistir Cruising, vocês encontram eles para alugar na Amazon Prime. E para finalizar aqui, um dos meus queridinhos também do William Friedkin, que é o Viver e Morrer em Los Angeles, um filme de 1985, que é um filme super estilizado, um filme ali onde ele constrói realmente mais uma investigação policial. É um gênero que o William Friedkin investigou bastante e, na minha opinião, ele era um dos melhores, se não o melhor, quando esse era o assunto. E aqui nós temos não só uma história policial, como também uma história de vingança, o que é fantástico. Uma daquelas histórias clássicas onde o policial estava prestes a se aposentar e no seu último dia ele encontra a pessoa errada na hora errada. Só que o William Friedkin, quando ele vai contar esse tipo de história, ele pega todos os clichês que você pode imaginar e ele inverte todos eles, ele puxa, ele estica os limites do que é possível dentro dessas narrativas. Aqui nós temos um filme super estilizado, um filme com todas as boas características do William Friedkin e que, na minha opinião, é uma baita obra, é um filmaço, assim. Geralmente o William Friedkin ele é lembrado pelo Exorcista ou Operação França, e eu acho que esse aqui é um dos seus grandes trabalhos dentro de toda a sua carreira. Justamente por esse interesse do diretor, você sente que quando ele vai contar uma história, ele fez toda uma pesquisa dentro daquele universo, o que é verdade, e ele traz essa substância por trás de tudo que ele faz. Nesse filme é possível ver isso em toda a sua filmografia. Não é um diretor que fica na superfície das coisas. Ele tem um interesse ali não só no ser humano, nos espaços os que esses seres humanos habitam, mas também nas temáticas que ele está abordando. É um diretor que realmente tinha muitas camadas por trás das suas temáticas, do que ele estava se propondo a fazer e contar. E do ponto de vista da decupagem, da direção, das escolhas que esse diretor fazia para contar as suas histórias, é um diretor que realmente entendeu
absolutamente tudo da linguagem cinematográfica e conseguia traduzir isso muito bem, independente das obras que se propunha a realizar. Mas eu acredito que esses 5 filmes são grandes obras para vocês compreenderem um pouco mais de quem era William Friedkin, um dos grandes diretores do seu tempo, amigaço do Coppola e que fez obras que realmente marcaram a época de uma forma inesquecível, mas não é um grande nome assim que é lembrado o tempo todo, né? As pessoas falam muito mais de Exorcista do que do seu realizador. Eu acho que é um diretor que vale muito a pena. Essa aqui é minha singela homenagem para ele, que partiu recentemente. Sou realmente muito fã dele, já li a sua biografia, adoro estudar esse diretor, adoro ver os seus filmes e recomendo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Deixem aqui nos comentários qual é o seu filme favorito do William Friedkin e até a próxima. Tchau!